E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo em vídeo, você vem aqui nos comentários e deixa outra pergunta para a próxima edição, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Então desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos e também fazer o seu questionamento para a próxima semana. Esse vídeo é feito com o patrocínio da Betfair, que é um site de apostas que tem aí o patrão Ronaldo Fenômeno como garoto propaganda e te permite ganhar um dinheiro a partir dos seus conhecimentos futebolísticos. Nesse momento a Betfair está oferecendo um bônus de boas-vindas de até R$200 para as apostas esportivas. O que você investir nesse primeiro depósito, a casa dobra para você. Então clica aí no link na descrição do vídeo para fazer o seu cadastro, que é super rápido, já começar a fazer a sua fezinha. Só lembra de sempre apostar com responsabilidade, porque a aposta é para se divertir. O Gustavo Henrique pergunta: com os reforços que já chegaram, você acredita que o time do Cruzeiro em 2023 tem talento que o permita jogar de forma mais técnica ou vai depender muito da raça dos jogadores? Gustavo, obrigado pela pergunta. Analisando os jogadores que o Cruzeiro contratou até o momento, eu diria para você que tecnicamente esse time tem mais recurso do que aquele que foi muito bem sucedido em 2022. Nós temos jogadores com um pouco mais de qualidade que, se estivessem aqui na última temporada, provavelmente teriam feito o nosso caminho mais tranquilo na Série B, né? Embora tenha sido bem tranquilo, poderia ter sido ainda mais, e talvez o Cruzeiro tivesse feito coisa melhor até mesmo na Copa do Brasil, embora o enfrentamento com o Fluminense fosse muito difícil. Mas essa questão de raça que você falou, que o Pessolano fala muito de intensidade do time também, isso aí você pode ter certeza que é um princípio base de jogo do time, independente de quais sejam os atletas do Cruzeiro que estejam em campo. Eles têm que se doar 100% para a coisa poder funcionar, tá? Com o Pessolano é assim, e sem o Pessolano tem que ser também. Aquela época de Cruzeiro que ficou muito marcada pelo Mano Menezes, né, do time que nunca passava da terceira marcha, ficava sempre ali cozinhando o jogo, parecia que entrava em campo torcendo para que nada acontecesse, porque tinha jogadores tecnicamente bons que fossem decidir. Aquilo ali eu não espero ver no time do Cruzeiro de forma alguma nessa nova temporada, tá? Acho que a filosofia do clube mudou e esse modelo de jogo tá muito mais alinhado com o que é praticado no futebol de alto nível, né? Não tem esse negócio de ficar dando migué, cara. Entrou em campo, tem que jogar sério, treinamento tem que ser pegado pra cacete, e essa questão de raça, de determinação, de entrega em campo, isso aí não tem que ser uma virtude, cara, isso tem que ser uma obrigação. É tipo a gente contar vantagem porque não rouba os outros. Ó, que legal, eu sou honesto. Irmão, isso é sua obrigação, entendeu? O jogador de futebol entrar em campo e dar o sangue é a obrigação dele. Então, ainda que o Cruzeiro tenha trazido alguns jogadores mais técnicos, né, o Wesley, o próprio Nicão, o Matheus Vital também, são jogadores que têm um recurso técnico além daqueles que deixaram o Cruzeiro, você pode ter certeza que vai ser exigido desses jogadores correr muito, batalhar, lutar, ter raça em campo, porque se eles não tiverem, eles simplesmente não vão jogar. É só olhar que na temporada passada teve muita gente que o Pessolano deu chance, o cara não entregou, o jogador foi escanteado. Canezinho, Vagninho, o próprio Rodolfo em determinado momento, muita gente que não estava entregando simplesmente saiu do time, não era nem relacionado, e vida que segue. O glorioso One pergunta: se eu te propor agora, no começo do ano, o Cruzeiro vai fazer uma campanha horrível, mas terminar o Brasileiro em 16º, você aceitaria? One, obrigado pela pergunta. Eu achei o seu questionamento um pouquinho redundante, porque um time que termina em 16º lugar num campeonato que tem 20 clubes, ele fez uma campanha horrível. Não tem como um time terminar em 16º tendo feito uma grande campanha. A menos que ele faça algo tipo aquele Fluminense lá de 2009, né? Que estava virtualmente rebaixado, e tem uma grande arrancada, ganha quase todos os jogos do segundo turno e se salva. A menos que aconteça algo assim, um time que termina em 16º fez um ano merda. E é claro que quando isso acontece, chega na última rodada, o clube se salva, a torcida vai ficar aliviada, vai festejar, nos salvamos e tudo mais. Só que eu acho que você iniciar uma temporada com esse tipo de planejamento, cara, é uma mentalidade que só vai te atrair coisa ruim, tá? E o Cruzeiro precisa ter em mente que o objetivo nesse ano é não cair. Sim, esse é o objetivo de qualquer time que acaba de subir de divisão. Não importa o tamanho, a história, o primeiro objetivo é não cair. Mas as movimentações que o Cruzeiro faz me parecem ir em outra direção, tá? É uma questão de tentar um meio de tabela. A gente ainda tá no começo do ano, nem viu esse time jogando no Campeonato Mineiro
Pode ser que o Cruzeiro seja bem reforçado aí para o Campeonato Brasileiro, até mesmo no meio do ano, tá? Então acho que não tem muito entrar nessa não, entendeu? Você fala assim, você aceitaria agora? Não, eu acho que o Cruzeiro precisa e pode buscar alguma coisa melhor do que apenas a permanência em 16º lugar, tá? Eu acho que a gente não pode começar a temporada assim com esse objetivo tão baixo, né? A gente tem ciência que não pode cair, mas eu acho que o Cruzeiro pode mirar coisa melhor. Um 12º lugar, como a própria diretoria já colocou como objetivo lá atrás, tá valendo, cara, uma vaguinha na Sul-Americana aí, ó, dá pra buscar. O Álvaro Luiz Almeida pergunta: quando o Vitor Roque completou 14 anos e brotou no Cruzeiro, teve maior confusão, o América acusou o clube de aliciamento, no final teve um acordo que ficou bom para as partes. Quando o Estevão tava jogando no Cruzeiro, ele completou 14 anos e foi pro Palmeiras. Por que o Cruzeiro não fez nenhum movimento parecido? Álvaro, obrigado pela pergunta. O Cruzeiro até tentou fazer um movimento parecido com o que o América fez. Só que naquele momento da saída do Estevão, né, o Messinho, que tá lá no Palmeiras, jogando pra caralho, vai ser vendido por milhões de euros. Quando o Estevão completa 14 anos, deixa o Cruzeiro e vai ser atleta do Palmeiras, o Cruzeiro fez manifestação, nota oficial, reclamação, tudo que poderia ter sido feito ali para dar um chilique. A questão é que o Cruzeiro simplesmente, cara, tava todo errado na história, não tinha direito nenhum, e o Cruzeiro não recebeu nenhum tipo de compensação por dois motivos principais. O primeiro, o clube não inscreveu o Estevão William no bid da CBF, coisa que poderia ter feito desde os 12 anos, o Cruzeiro em nenhum momento registrou o atleta. Se isso tivesse acontecido, o Palmeiras não poderia ter registrado o contrato de formação com ele à revelia do Cruzeiro, tá? Primeiro erro da diretoria. O segundo e mais grave deles, o Cruzeiro ficou um período de julho de 2020 até julho de 2021 mais ou menos, sem o certificado de clube formador da CBF. Esse certificado ele é emitido aos clubes que comprovam, né, oferecer condições ali de alojamento, de treinamentos, de acompanhamento escolar e tudo mais para os atletas que atuam na base. Então, pela incompetência da gestão do Cruzeiro, que não foi só durante esse período, né, mas por essa gestão porca que vinha sendo feita ali por Wagner Pires e Tair Machado, passando por aquele período de conselho gestor e respingando também na era Sérgio Santos Rodrigues, o Cruzeiro acabou ficando desprotegido e perdeu o atleta sem ter direito a nenhum tipo de reclamação. Basicamente é isso, tá? Quando o América fez a reclamação relacionada ao Vitor Roque, eles estavam resguardados pela legislação e o Cruzeiro não estava. Então, no final das contas, o Cruzeiro perdeu o atleta e muita grana, né, por pura incompetência mesmo. O Ramon Diniz pergunta: outro dia o Ramon Ábila postou a foto do menino dele com a camisa do Cruzeiro. Você gostaria dele de volta? Ramon, obrigado pela pergunta. Eu fiquei em dúvida se você quer saber se eu gostaria do Anchope Ábila de volta ou do Anchopito, né, que é o filho do Ábila. Mas vamos considerar o combo aí da volta dos dois. Eu gosto muito do Ábila, acho que a passagem dele pelo Cruzeiro foi muito boa, só não foi melhor por causa do Mano. Ramon Ábila tá com 33 anos e jogando pelo Colón da Argentina. Em 2022 foram 45 jogos, 13 gols e uma assistência. Desses 45 jogos, o Ábila foi titular em 30, tá? Porque no primeiro semestre ele tava ali entrando no segundo tempo, recuperando o ritmo de jogo. O Ábila, que foi atleta do Boca Juniors, né? Até disputou final de Libertadores. Eles acabaram perdendo aquela decisão pro River Plate, mas o Ábila fez gol. Depois ele teve uma passagem pelo futebol dos Estados Unidos, lá na Major League Soccer não produziu grande coisa. E aí vem o grande empecilho, cara. O Ramon Ábila foi comprado em janeiro de 2022 por 2 milhões de dólares pelo Colón e ele tem contrato com esse clube argentino até o fim de 2025. Aí a gente entra no bom e velho valores assustam, né? Porque o Cruzeiro até fez um investimento alto, por exemplo, na contratação do Wesley, mas é outro perfil de jogador, é um atleta muito mais jovem. Pagar 2 milhões de dólares ou mais que isso num atacante de 33 anos é fora de cogitação, o Cruzeiro não fará isso e acho que nem tem que fazer mesmo, tá? Eu acho que tecnicamente o Ábila é um bom finalizador, ele lembra até o Edu nesse ponto, ele é um bom finalizador, ele não é um grande jogador, habilidoso, técnico de fazer pivô, não é o caso, mas ele finaliza muito bem, acho que se viesse para o Cruzeiro poderia ajudar, mas tem contrato longo, é um jogador caro em outro clube, então eu diria que não é uma opção de mercado.
tá? Gostar dele eu gosto, mas aí tem aquele outro detalhe também, né? Será que ele voltar pro Cruzeiro não poderia até estragar aquela primeira passagem que foi curta, né? Apenas um ano, mas tão boa, 25 gols marcados? E sempre vai ser uma lembrança muito positiva pra gente, né? O Ábila sai do Cruzeiro sem ganhar nenhum título, mas a gente ganha a Copa do Brasil, que ele participou daquela trajetória, então ele tem o título da Copa do Brasil sim com a camisa do Cruzeiro. Foi um cara que nos ajudou muito, mas eu acho que é melhor até que não retorne, que siga o rumo dele lá no futebol argentino. Quem sabe um dia o filho dele vira jogador e o Anchopito vem vestir a camisa do Cruzeiro. Isso seria um momento muito legal. O Henrique Alves pergunta: aquela geração da Copa São Paulo de 2007 não merecia ter sido melhor aproveitada? O que você acha que atrapalhou aqueles jogadores? E quais talentos poderiam ter vingado e não viraram, na sua opinião? Henrique, obrigado pela pergunta. Você mandou essa em aproximadamente 750 vídeos, mas eu já tinha selecionado, cara. Eu só tava esperando o momento certo para respondê-la, que é durante a Copa São Paulo. O pau tá quebrando, o Cruzeiro jogando aí, inclusive amanhã, né, domingo, enfrenta aí o terceiro jogo, virtualmente já classificado. Mas olhando pro time de 2007, o único título que o Cruzeiro conquistou na Copinha, o goleiro era o Rafael, né, que atualmente foi lá pro São Paulo, teve aquela passagem lastimável pelo Atlético Mineiro. Se ele tivesse ficado no Cruzeiro e ido direto pro São Paulo, eu só teria coisas boas para falar dele, né? Foram mais de 100 partidas pelo Cruzeiro, muito tempo no banco do Fábio, mas quando precisava entrar, entrou bem. Então foi um cara daquela geração ali que eu posso dizer que vingou, que deu certo no futebol, embora tenha sido reserva a carreira quase toda. Na zaga tinha o Maicon, né? God of Zaga, que voltou pro Cruzeiro ano passado. Não é a proposta, é o propósito. No final das contas era a proposta mesmo. Enfim, foi também um jogador que vingou daquele time. Mas assim, o zagueiro bom mesmo daquela época pra mim era o Wellington, que é um jogador que jogou, por exemplo, a final do Campeonato Mineiro de 2007 e ele faz um gol no Atlético naquela vitória por 2-0, que foi com um time cheio de garotos depois da demissão do Paulo Autuori. A gente tinha tomado uma goleada no jogo de ida, né, e quase reverteu. Se o Luizão não fosse burro de ter sido expulso ainda no primeiro tempo, a gente poderia ter devolvido a goleada e ficado com a taça, mas enfim. O Wellington jogou muito pouco pelo Cruzeiro, depois ele foi emprestado e jogou 2 temporadas no Botafogo, jogando bem, disputando Série A, e eu nunca entendi por que é que ele não teve chance no Cruzeiro, não teve uma sequência. Depois rodou por diversos clubes e, se eu não me engano, vai jogar o próximo Campeonato Mineiro pelo Pouso Alegre. O Anderson, lateral esquerdo, era um dos principais destaques daquele time, inclusive é o jogador que faz o nosso gol na final, né? O jogo fica 1-1 e a gente é campeão nos pênaltis, a decisão contra o São Paulo. Ele jogou só 2 partidas pelo profissional do Cruzeiro, depois passou por aproximadamente 450 clubes diferentes, acho que desde 2018 abandonou o futebol, mas era assim, um lateral extremamente talentoso, muito ofensivo, habilidoso. Acho que faltou ao Cruzeiro um pouquinho mais de tato ali com ele, na hora de fazer essa transição, né? Porque às vezes o cara não tem ali uma formação adequada, não tiveram muita paciência e rapidamente descartaram o jogador. O Luiz Fernando, que era o meia, né? O canhotinho ali, o camisa 10 daquele time, eu gostava bastante do futebol dele, também jogou muito pouco no profissional do Cruzeiro, achei só 2 partidas na temporada 2008. Foi vários empréstimos também, nunca recebeu muita sequência. O Adilson Batista não tinha muita paciência com os jogadores jovens também, né? Só ver que ele teve um ruído ali com o Dudu, com o Bernardo, enfim, o Adilson tinha seus méritos, mas tinha seus defeitos, a gente sabe disso. E o que eu achei legal do Luiz Fernando é que ele teve uma passagem por esse clube que o Edu vai jogar agora, tá? O Diba dos Emirados Árabes, ele jogou lá há 10 anos atrás. Mas passou Vila Nova de Goiás, jogou em Figueirense, CRB, rodou bastante aí, tá jogando no Bahrein atualmente. Tinha muito potencial, mas não virou. E aí a gente pode falar da dupla de ataque, né? O Jonatas, centroavante, que jogou em alguns clubes da Europa, jogou em Real Sociedade, jogou na Rússia, jogou o campeonato italiano pelo Brescia, enfim, teve boas temporadas, jogou na Alemanha também, Bundesliga pelo Hannover. Não era tecnicamente um grande jogador, mas teve alguns bons momentos, né? E conseguiu ser artilheiro em alguns clubes dentro de certos contextos. Era um poste mesmo, um jogador de área. E o Guilherme, que era o mais talentoso da geração, o craque daquele time, jogou no Cruzeiro 2007-2008, depois foi vendido pro Dinamo de Kiev da Ucrânia. Foi até a negociação que traz o Kleber Gladiador pro Cruzeiro, né? Eu acho que o Guilherme foi
pro clube errado no momento errado. Ucrânia, depois passou pela Rússia também, emprestado ao CSKA, e teve muitas dificuldades de adaptação, alguns problemas de lesão também. Depois, em 2011, ele comete o grande erro de vir jogar no rival, né, de jogar no Atlético Mineiro, onde ficou por alguns anos. Depois tem uma rápida passagem pela Turquia, Corinthians, Atlético Paranaense, Bahia, enfim. O Guilherme era tecnicamente um jogador absurdo, muito talentoso, mostrou isso no Cruzeiro, mostrou isso até no Atlético também. Ele foi um jogador importante para a conquista deles na Libertadores de 2013. Inclusive nem precisava, né, Guilherme? Mas enfim, era um grande jogador, os problemas físicos acabaram minando muito ele, mas eu concordo com você que sim, aquela geração campeã, ela não foi tão aproveitada quanto poderia pelo Cruzeiro, tinha jogadores de qualidade ali, mas é aquele negócio, cara, o Cruzeiro nunca foi um clube de saber fazer muito bem essa transição de base para o profissional. E esse é, inclusive, um dos grandes desafios dessa gestão do Cruzeiro, né? Porque a gente enxerga que tem atletas de qualidade, sim, vamos ver se vão saber trabalhar com esses jogadores para que eles possam virar atletas de verdade, né? De ajudar o Cruzeiro no profissional e mais para frente virar dinheiro também, porque não tem como dissociar, gente. Clube brasileiro revela jogador pensando em vender para a Europa. Só que o Cruzeiro vende jogador por 1 milhão de euros, por 1 milhão de dólares, 2 milhões, 500 mil. Um Flamengo, um Palmeiras vende por 40. É isso que o Cruzeiro tem que aprender a fazer. Gustavo Bernardes pergunta: por onde andam os atacantes Jussier, Rômulo e Nenê, que em algum momento jogaram no nosso Cruzeiro e eu nunca mais ouvi falar? Gustavo, obrigado pela pergunta. Eu não tenho a menor ideia de que viagem que você tava para lembrar do nome desses jogadores especificamente, tá? O Nenê ainda está na ativa, o Jussier e o Rômulo já se aposentaram, vou falar de cada um agora. Jussier foi o mais relevante no Cruzeiro. Ele atuou pelo nosso clube entre 2001 e 2004, marcando 30 gols em 127 jogos. Em 2003, o Jussier tem uma saída por empréstimo para o Kashiwa Reysol do Japão, mas ele é campeão da Tríplice Coroa, tá? Porque ele jogou várias partidas do Mineiro, jogou Copa do Brasil e também entrou em um jogo do Brasileiro, uma goleada por 4-2 contra o São Paulo lá no Morumbi. Aí em abril, maio, ele foi emprestado para o Japão, ficou lá até o final do ano, voltou em 2004, foi muito importante na conquista do Campeonato Mineiro, né? Ele faz 2 gols na decisão contra o Atlético, forma uma dupla de ataque interessante no Campeonato Brasileiro com o Fred, né? Ali no final de 2004, tem briga com a torcida também, manda a torcida calar a boca, enfim, torcida do Cruzeiro perseguindo o jogador jovem. Ó, que novidade, né? No final das contas, ele foi vendido para o Lens da França, ali na virada de 2004 para 2005, jogou 2 anos e meio lá, isso, e depois foi para o Bordeaux, fez aí várias temporadas no Bordeaux, teve um empréstimo nos Emirados Árabes, inclusive foi o período que eu estava trabalhando com assessoria e o Jussier era um dos clientes lá da empresa, tá? Eu nunca cheguei a entrar em contato com ele, né? Porque a gente separava os clientes, cada um cuidava de alguns, e no caso do Jussier, eu nunca cuidei da carreira, nunca tive contato direto, mas foi nessa época que ele teve na França, passou lá nos Emirados, depois voltou pro próprio Bordeaux, jogou mais um pouquinho. Em 2016 ele chegou a ser anunciado como novo jogador do Atlético Paranaense, mas aí por questões pessoais desistiu da transferência, voltou para a França, parou com o futebol, tá? E pelo que eu vi, atualmente o homem tá mexendo com vinhos, tá bom? É isso, largou o futebol, tá bem lá na Europa, eu acho que tá na França, enfim, é isso aí, Jussier toca o pau e ajudou o Cruzeiro. O Jussier era muito bom de bola. Esse cidadão aí é o Rômulo, mas ele não parla, tá? Ele passou pelo Cruzeiro entre 2007 e 2009, fez aqui 25 partidas e marcou 5 gols. E é engraçado que eu lembro do Rômulo jogando pelo Ituano, assim, jogando muita bola, depois ele foi pro Grêmio, também fez uma boa temporada, e aí foi contratado pelo Cruzeiro. Não deu muito certo, né? Isso foi 2007. Aí no meio do ano ele foi emprestado para um time de Israel, passou um ano lá em Israel, fez uns golzinhos por lá e tal, voltou para o Cruzeiro em 2008. Pelo menos fez um gol importante numa virada contra o Flamengo lá no Maracanã, e aí foi emprestado de novo depois para o Strasbourg da França, e no meio de 2009 voltou de novo para o Cruzeiro, onde fez ali 2 partidas, depois foi emprestado ao Coritiba, jogou o resto de 2009 por lá, aí terminou o contrato, foi jogar no México, depois passou por vários outros clubes também,
parou em 2014, acho que no Trindade, que é um time de Goiás. E o interminável Nenê, que passou pelo Cruzeiro em 2007, jogando 24 vezes pelo nosso time principal e marcando 6 gols. Em 2008, o Cruzeiro empresta o Nenê para a disputa do Campeonato Mineiro pelo Ipatinga, ele joga por lá, volta para o Cruzeiro. Aí o time faz uma excursão por Portugal, 3 amistosos lá, com um time B, um time reserva, e o Nenê vai muito bem, que nessas 3 partidas ele mete 5 gols. Foram 3 gols contra o Vitória de Guimarães e 2 gols contra o Nacional. E aí o Nacional contrata o Nenê e ele arrebenta no Campeonato Português. Ele faz 25 gols na temporada. Resultado, o Nacional compra o passe do Nenê e revende ele pro Cagliari da Itália por quase 10 vezes mais, tá? E aí o Nenê faz uma carreira longa no futebol italiano, joga muito tempo no Cagliari, depois passa por Hellas Verona, Spezia, de 2018 pra cá ele tá jogando aí no futebol português, passou pelo Leixões, agora tá lá jogando na segundona portuguesa, metendo os gols dele e pau no gato. Nessa temporada 2022-23 ele tá jogando lá no Vila Franquense, 16 partidas, 8 gols, 2 assistências. Convenhamos que são ótimos números, né? Tá melhor que os nossos atacantes, inclusive. Mas enfim, que seja muito feliz aí o Nenê. No Cruzeiro não vingou, né? Ele tinha ido muito bem no Santa Cruz antes, depois teve essa temporada brilhante em Portugal, mas nunca mais foi assim um cara de fazer tantos gols como fez naquele ano de Nacional. Mas tá sempre guardando os dele. Pedro Augusto Campos pergunta: você prefere que o time tenha numeração fixa ou não? Tem notícias dessa temporada, como o Cruzeiro vai fazer? Pedro, obrigado pela pergunta. Não tem nenhuma notícia sobre isso, mas me parece óbvio que será numeração fixa, né? Porque desde 2013 o Cruzeiro adota numeração fixa em todas as temporadas. 2012 foi o último ano em que a gente teve essa questão do 1 ao 11, né? De você mudar o número a cada partida, e teve bizarrices como o Amaral, aquele volante horroroso, vestindo a camisa 10 do Cruzeiro. Até por isso eu acho muito melhor que a gente tenha numeração fixa, porque você não precisa ter necessariamente um camisa 10 em campo, especialmente quando seu elenco não tem os jogadores de maior qualidade do mundo. Tá? Eu sou totalmente a favor de numeração fixa, não apenas por isso, mas eu gosto mesmo, acho que fica mais legal, cria uma identificação, a questão de às vezes você tentar lembrar também qual era o número do jogador. Por exemplo, vocês lembram qual era o número do Ricardo Goulart em cada um dos anos do Cruzeiro? Foram números diferentes. Eu não vou fazer vocês pesquisarem isso, tá? Em 2013 o Goulart jogava com a camisa 31, em 2014 ele passou a jogar com a 28. Por quê? Porque na Libertadores era obrigatória a inscrição dos jogadores do número 1 até o número 30. Então o Goulart abaixou o seu número aí pro 28, jogou bem, meteu muito gol, depois foi embora. Enfim, mas é isso, eu sou totalmente a favor de numeração fixa, mas eu não gosto de muita presepada não, tá? 78, 95, não, calma, vamos fazer um trem mais do 1 ao 32, 35, 40, enfim, o tanto de jogador que tiver, né? Aí você vira e fala assim, igual o Otávio, goleiro da base, é o 61, pelo menos era nessa última temporada. Acho divertido, o Edu com a 99, ok, sem o menor problema, mas vamos ter um limite também, não precisa todo mundo ficar com um número, né, igual o Roger Guedes jogou no Corinthians com a 123, aí assim, acabou, né, irmão? Mas dessa forma um pouco controversa eu encerro o vídeo. Se você gostou eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos e para fazer o seu questionamento para a semana que vem. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!